Capítulo 6. Amor ao próximo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18. O primeiro degrau na escala do amor é o mínimo requerido. É o tipo de amor apresentado no Velho Testamento. Este mandamento não é apenas para a igreja, naturalmente. Ele tem um âmbito universal. Ele é parte da lei moral de Deus. Se todos os homens do mundo amassem alguém, então todos seriam amados e todos estariam amando. Qual é o significado deste mandamento? Ele significa que devo desejar para o meu próximo aquilo que desejo para mim mesmo, e devo empregar em favor do meu próximo o mesmo esforço que emprego para a obtenção de bens para mim. Se eu tenho um prato de comida e meu próximo não tem, amá-lo implica em empregar em seu favor o mesmo esforço que empreguei em obter alimento para mim. Se isto não for possível, então devo dar a ele metade do que eu possuo. Se eu tenho 2 mudas de roupa e ele não tem nenhuma, devo fazer um esforço para conseguir-lhe 2 mudas de roupa, do mesmo modo como me empenhei para mim mesmo. Se meus filhos estão bem alimentados e frequentando uma boa escola e os dele não estão, tenho que fazer por seus filhos o mesmo que faço pelos meus. É isso que significa amar o próximo como a si mesmo. Sabe de uma coisa? A maioria dos crentes não está cumprindo nem mesmo este mandamento do Velho Testamento. Não estamos amando uns aos outros como a próximos. E naturalmente, Jesus disse que deveríamos amar uns aos outros não como próximos, mas como irmãos. Mas se os amássemos, pelo menos na igreja, como próximos, isso daria início a uma revolução. Em toda a congregação cristã existem pessoas que têm demais e pessoas que não têm nada. Um crente tem um belo carro e mora numa casa grande e bonita e se assenta à mesa para comer peru e carne assada. E eles, todos juntos, cantam hinos que falam sobre o amor e como se amam mutuamente. E quando o culto termina, dizem uns para os outros: Deus o abençoe, irmão. E depois cada um vai para a sua casa. E quando perguntaram a Jesus: quem é o meu próximo? Ele respondeu narrando a parábola do bom samaritano, Lucas 10. Já preguei muitas vezes sobre esta parábola, espiritualizando. Jerusalém era a igreja, Jericó o mundo, o viajante era o crente que abandonava a igreja e se dirigia para o mundo. Os ladrões eram Satanás e os demônios, e o bom samaritano, o irmão que trazia o outro de volta para a igreja. Que bela maneira de fugir à nossa responsabilidade. Eu estava pregando o 5º evangelho, o evangelho segundo os santos evangélicos. Em outra ocasião, dei uma interpretação diferente. Jerusalém era o jardim do Éden, Jericó a queda do homem, e Jesus era o bom samaritano que veio. E existem tantos modos de explicá-la. Jesus encerrou dizendo ao levita que lhe havia feito a indagação: vai e procede tu de igual modo. Versículo 37. Ele quis dizer que se virmos uma pessoa necessitada, devemos atender àquela necessidade. Está bem claro, não é preciso espiritualizar nada. Mas nós passamos por pessoas que sofrem e a única coisa que fazemos é ir para casa comentar o fato. Presenciei uma cena horrível hoje. Coitado do homem, senti tanta pena dele. E nada mais. O samaritano não era nenhuma pessoa excepcional. É verdade que nós o chamamos de bom samaritano, mas Jesus não fez. Ele disse apenas: certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto. Versículo 33.
Ele estava simplesmente observando o velho mandamento. Deixou na hospedaria dinheiro para pagar o tratamento do homem e depois seguiu em frente para cuidar de seus interesses. Mas nós somos tão relapsos que, em comparação conosco, ele é o bom samaritano. O mesmo acontece nas igrejas hoje em dia. Às vezes um pastor me diz: irmão Ortiz, quero apresentar-lhe um bom diácono de minha igreja. Ah, terei muito prazer em conhecê-lo, digo eu. Então, depois que fomos apresentados, indago do pastor: por que você diz que ele é um bom diácono? Bem, ele assiste a todas as reuniões, ele dá o dízimo, me auxilia todas as vezes que eu peço. Isso não é ser um bom diácono, isso é apenas ser diácono. Mas, quando uma pessoa se aproxima da normalidade, dizemos que ela é uma excelente pessoa. Como Deus ficaria satisfeito se conseguisse que todos nós fôssemos apenas samaritanos normais? Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. O que é esta luz? O que é que produz boas obras? O amor. E como já disse antes, a luz de Deus é o amor. Agora, precisamos fazer uma aplicação concreta. Quando falamos de amor ou de qualquer outro assunto da Bíblia, temos que fazer uma aplicação específica. Senão isso seria costurar sem dar nó na ponta da linha. A gente costura e as coisas continuam do mesmo jeito. Às vezes tentamos costurar até sem linha mesmo, somente com a agulha. Tudo o que fazemos é perfurar o pano deixando nele pequenos orifícios, mas o tecido permanece rasgado, pois não damos os passos específicos para conservar os lucros. Deus não ordenou: amem a todos os próximos. É impossível amar o mundo inteiro. Ele diz: amarás o teu próximo. Portanto, escolhamos uma pessoa, uma família e comecemos a orar por ela. Comecemos a analisar seus problemas, suas necessidades espirituais, materiais e psicológicas, todos os tipos de necessidades. Não nos dirijamos a eles com um folheto na mão. Iremos dar a impressão de um vendedor de porta em porta. Vendamos a nós mesmos. Demo-nos a nós mesmos para eles. Deixamos que eles vejam que nós os amamos e nos colocamos à disposição para qualquer serviço. Conhecemos uma senhora de idade na Argentina que, segundo ela mesma explica, nunca conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Para falar a verdade, não nos preocupamos muito em ganhar almas, mas sim ganhar a alma, o corpo e o espírito, a pessoa toda. Aquela senhora já estava na igreja havia muitos anos. Certo dia, o Senhor deu-lhe uma visão clara desse tipo de amor e ela veio a compreender que não foi um folheto que Deus enviou do céu. Ele mandou seu Filho, que desceu à terra e viveu entre nós e curou as pessoas. Ele nos auxiliou e conviveu conosco. Aquela irmã resolveu que iria fazer a mesma coisa. Defronte do lugar onde morava, havia uma casa para alugar. Quando os novos moradores se mudaram para ela, essa irmã já estava preparada. Dirigiu-se para a casa levando café e bolinhos e disse àquela gente: vim trazer-lhes alguma coisa para comer, pois sei que se mudaram agora e creio que ainda não puderam preparar uma refeição. Voltarei depois para buscar as vasilhas. Não se preocupem em lavar nada, devem estar muito atarefados. E a propósito, se desejarem conhecer o armazém, fica naquela esquina. Ela nem colocou um folheto por debaixo dos bolinhos, apenas levou aquelas coisas para eles e ajudou-os um pouco. Pouco depois, ela voltou para pegar os pratos e também disse-lhes: se precisarem de mais alguma coisa, estou às ordens. Se quiserem alguma coisa,
terei muito prazer em ajudá-los. Ela não falou de Cristo, mas um mês depois a família toda foi batizada por causa da luz que ela fizera brilhar diante deles. Jesus não disse: deixe que seus lábios falem perante os homens de tal maneira que eles ouçam as belas palavras e glorifiquem o Pai. O que ele disse foi: deixem brilhar a sua luz, o seu amor. Talvez alguns de nós tenham dificuldade com essa questão porque fomos doutrinados no evangelho anticatólico. Desvestimos totalmente as boas obras de todos os seus méritos. Não somos salvos por boas obras, dizemos, e isto é apenas uma parte da verdade, pois nós somos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. Em Atos 10, nós lemos a respeito de Cornélio e das boas obras que ele realizava. Gostamos de acrescentar que ele ainda não era salvo, mas notemos que Deus enviou-lhe um anjo porque as suas orações e as suas esmolas subiram para memorial diante de Deus. Versículo 4. Esta é a outra face da verdade. As boas obras evidenciam a existência do amor. Às vezes nós levamos tudo para o lado místico. Oh, como eu amo, irmão! Mas não demonstramos nosso amor de outra forma, a não ser com abraços e sorrisos. Boas obras significam boas obras. Obras significam trabalho e não apenas uma filosofia mística. Precisamos abrir nossa carteira e praticar boas obras. Naturalmente, existe uma diferença entre as boas obras que são realizadas como resultado do amor e as realizadas na carne. Paulo disse que se eu der todos os meus bens para os pobres e não tiver amor, nada sou. É por isso que o marxismo não representa uma solução completa para os males da humanidade. O marxismo tem muitas características apreciáveis. Ele ensina algumas coisas boas a respeito da justiça social e da partilha de bens. Mas é exatamente o oposto do que Jesus nos ensinou. O mesmo acontece com o Espiritismo e os dons do Espírito. Existem alguns pontos análogos entre eles, mas provêm de fontes diferentes. Mas notemos isso: não podemos combater os dons a fim de lutar contra o Espiritismo. Não podemos ser contrários à partilha de bem para negarmos o comunismo. Não nos esqueçamos de que temos que amar o próximo no presente momento, no lugar onde nos encontramos.